Rosana Guimarães. Agradeço a oportunidade, né, que a Rinodê nos dá de a gente compartilhar um pouco da vida da gente, da história da gente, através desse programa que eu sou apaixonada. A Rosana falou que eu poderia mencionar alguma coisa sobre o nosso novo programa Pérolas, e o que eu acho assim fantástico, por exemplo, você quer fechar o Queen. Pensa, você abrindo um combo top, fazendo 150 pontos, quantos pontos você já tem para bater o 1.000? Quantos pontos dá o combo top? 800. Aí você faz os teus 150, já são 950 pontos. Falta 50 e você fecha o VIP 1000. Olha que maravilha. Então, é pensar no nosso negócio como um negócio inteiro. Ele não é só venda, ele é também o cadastramento, ele é também o compartilhamento do negócio com outras pessoas. Então, eu vou entrar então agora no slide. Quando a gente entra no slide aqui no Zoom, eu ainda não sei olhar chat, não sei olhar vocês, botar câmeras divididas, então eu vou direto para a apresentação e já não enxergo mais vocês. Mas muito importante que a Rosana falou, eu só trouxe essa coisa da pontuação, ó, porque eu anotei o que ela estava falando. Então, não é só vocês que estão com caneta e papel na mão. Eu também costumo sentar para conversar com alguém, seja o que for. Eu estou com caneta e papel na mão para sempre estar aprendendo. Então, vamos lá ao compartilhamento da nossa tela e eu vou começar esse slide, essa apresentação honrando uma pessoa que muito importante para todos nós, que é esse carinha aqui, que agora no dia 25 foi encontrar com Deus, né? Lá no céu. Edu Frei, eu só desejo isso. Vá em paz, Edu Fraia, fica bem. Ele deixou uma história incrível para cada um de nós, me emociona. Amanhã, essa madrugada, meu marido está viajando para São Paulo para participar lá da abertura da nova empresa e vai, como ele vai, essa madrugada, amanhã é a missa de sétimo dia do Edu e meu marido lá é como se eu estivesse lá também. Eu estou muito feliz com isso, com essa possibilidade de estar na missa de sétimo dia desse cara assim que marcou a vida de muitas pessoas. Se você não o conheceu, vai conhecê-lo através dos áudios, através de tudo que ele deixou de histórias, vídeos, tudo que ele deixou dentro da visão dele de negócio, da Rinodê e de vida, porque é um cara assim sensacional do jeito que ele estava, debilitado do jeito que ele estava. Ele chega no palco nessa última convenção agora de abril e fala as coisas que ele falou pra gente, entusiasmando a gente. Gente, isso é doideira. O cara é fora de série, sabe? Então, eu quero honrar essa pessoa maravilhosa e desejar, assim, que ele continue emanando luzes de lá, né? Luzes de onde ele estiver. E eu tenho certeza que já iluminou e vai continuar iluminando muitas pessoas através do legado dele. Então vamos aqui. Eu gosto muito de parar nessa tela, porque muitas pessoas passam por ela. Mas vamos ler junto? Leia comigo, olha, o seu desenvolvimento, o seu, o meu e o seu, transforma vidas, conecta pessoas e leva à realização de sonhos. Então, se a gente entender isso como um legado, cada uma de nós que está aqui nessa sala, a gente vai entender a importância da gente estar no Pérolas, da gente estar num seminário, da gente estar numa convenção, da gente estar lendo livros, da gente estar escutando os áudios da semana, da gente estar se desenvolvendo, porque nós vamos transformar vidas. Nós estamos conectando pessoas e ajudando essas pessoas à realização de sonhos. Essa é a essência do nosso modelo de negócio. Você não está num negócio tradicional, você está num negócio que ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos, a transformar a sua vida. Então, a importância da gente estar se desenvolvendo. Queria muito que a gente guardasse isso. E por isso eu trago esse slide, que inclusive foi do mês passado, e que diz para a gente exatamente isso: ó, a sabedoria é a coisa principal.
Salomão, quando conversa com Deus lá na época do reinado dele, ele muito jovem, ele tinha 17 anos, se eu não me engano, quando ele assume esse reinado, e a coisa que ele pede, ele podia pedir mulheres, riqueza, não sei o quê, que era o que os reis tinham, mas ele pede sabedoria. Sabedoria. E por quê? Marcou a história, né? Ele marcou o reinado dele porque ele pediu a Deus sabedoria. E através da sabedoria vieram todas as outras coisas, a riqueza, uma vida próspera, e é isso que a gente precisa conectar. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim. Com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Isso está em Provérbios 4:7. E essa garotinha que eu coloquei aí é exatamente para a gente pensar na gente. Nós somos essa garotinha e vamos aprendendo cada vez mais umas com as outras, que isso é resultado do nosso Pérolas. E eu quero deixar essa mensagem aí: não desista da pessoa que você está se tornando, porque evoluir, gente, leva tempo, mas vale a pena. Todos nós. Eu estou hoje com 63 anos, em outubro eu já faço 64 anos e eu tenho uma transformação assim constante. A Silvia sei lá, do ano passado já não é a mesma Silvia de hoje. Então, nós estamos numa transformação constante quando a gente busca essa sabedoria, quando a gente está conectado ao sistema educativo que nós temos aqui dentro. Não precisa nem a gente buscar fora, gente. Aqui dentro nós temos tudo. E num valor, quanto foi que você pagou para estar aqui? Quanto a gente paga para ir num seminário? Quanto a gente investe para ir numa convenção? Né? Incrível. Então, não desista da pessoa que você está se tornando, porque evoluir leva tempo, mas vale a pena. E aí, outra coisa assim, importante a gente pensar é que estudar a si mesmo é uma arte difícil. E eu diria a mais difícil. Como psicóloga, eu falo isso assim, sentada na cadeira. Então, por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para si, e a gente está muito mais acostumado a olhar para fora, a julgar o outro, a julgar aquilo, olhar com um olhar crítico para as coisas e muitas vezes não olha para cá, para dentro. Então, estudar a gente mesmo é uma arte difícil, mas vale a pena. E isso acontece à medida em que a gente vai se desenvolvendo. E aí eu queria agradecer algumas pessoas, né? A gratidão é a memória do coração. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, a Dona Adê, a Cristiane, minha linha ascendente Dani Carvalho, minha linha ascendente aí em cima, todas em cima. Meu imperial Manuel e Gláucia Moraes. Margarida Benetti, triplo diamante, a quem eu sou ligada diretamente, junto com seu esposo Gustavo. Agradecer Cidinha. Quanta coisa a gente aprende com Cida Luciane, que é do corporativo, né? Também Maluzinha, Sandro Rodrigues, Leila Rodrigues, seu Francisco e Lúcia, e aqui as nossas queridas Ellen Viegas e a Marília Arteia, que são pessoas assim que estão junto com a gente no Pérolas. Esse mês que vem de julho eu serei a treinadora das treinadoras e eu já estou preparando os slides para o próximo mês. O tema é maravilhoso, vocês vão ver aí. E Ellen e Marília estão assim pertíssimo da gente todo o tempo para nos ajudar na construção desse material para entregar o melhor para cada uma de vocês. Porque em julho, você que está aqui hoje, em junho, no finalzinho, último dia do mês, você tem que estar no Pérolas de julho também. Faça esse seu compromisso. Terminou daqui, já pergunta lá para Rosana. Rosana, cadê o banner do próximo Pérolas? Como é que eu faço para me inscrever? E se inscreva. Esteja no Pérolas do próximo mês, que vai ser espetacular. Aqui estão os meus três amores: meu esposo Alderico, minha filha mais nova Carla, hoje com 21 anos, Caio, César.
Hoje com 30, a Carla com 22 e Caio com 31 vai fazer 32. Esses são os meus amores, motivos pelos quais eu e meu esposo, assim, trabalhamos arduamente, tanto nesse nosso negócio como em todas as outras frentes de trabalho que temos. E aí, um pouco de mim, como a Rosana falou, eu vou falar um pouquinho, sim, né? Meu nome é Silvia Vinck, sou treinadora oficial Rinodê. Eu formei como treinadora oficial em 2016. Na minha primeira convenção, que foi em maio de 2016, maio de 2016, em Curitiba. Nessa convenção eu ouvi falar que existia essa categoria, treinador oficial da empresa. Aí eu disse, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Eu sou assim, né? É para ser, vamos lá. Então eu disse pro meu marido e aí a gente houve uma academia nesse mesmo ano, né? Em 2016, depois de maio, foi agosto, setembro. Teve o Pérolas agosto, setembro e outubro. O primeiro Pérolas de Macapá, de onde eu vim, onde nasceu o meu negócio. E no segundo módulo do Pérolas, eu viajei para São Paulo e passei 4 dias na Terra Alta, eu acho, o hotel muito interessante para me tornar treinadora da empresa. Foi a primeira vez que eu estive bem pertinho do corporativo, da família Rodrigues, e foi ali que eu me apaixonei mais ainda pela empresa e por tudo que a gente tem nas nossas mãos. Treinadora oficial Pérola me tornei em 2017. Nós saímos de um cruzeiro, meu marido voltou para Macapá e eu fiquei em São Paulo para participar dessa academia de treinadoras Pérolas. E aqui eu já deixo o recado. Rosana falou com Silvia, né, que minha xará que está na sala, que espera vê-la como treinadora, mas aqui, gente, qualquer uma de vocês pode desejar isso. E se você quer ser treinadora, que é maravilhoso, é estar perto do corporativo, é ser guardiã da marca Rinodê, é guardiã do negócio Rinodê. É maravilhoso, sabe? E você só precisa se formar diamante, se tornar diamante na empresa e aí participar, porque vai ter a próxima academia, participar da próxima academia que tiver. E é fantástico. Já deixo aqui você assim com gostinho de quero mais, porque foi assim que eu me encantei com a empresa, com o negócio e hoje desenvolvo com afinco depois de quase 10, não, quase não, depois de 10 anos e 6 meses já no negócio, a gente desenvolve com o mesmo amor, o mesmo brilho nos olhos, com a mesma vontade de crescer e fazer crescer outras mulheres e outras pessoas. Duplo diamante nós rompemos em 2018. Até hoje, eu abri o duplo diamante Elite voltando do México, em plena pandemia, julho de 2020, mas não fechamos. E tá tudo certo. Então, volto a ser duplo diamante. Treinadora do sistema educativo, a gente em 2018 também a gente fez uma outra viagem para São Paulo e nessa viagem nós nos tornamos treinadores do sistema. E Pérola Queen que rompemos em 2024. É muito interessante isso, é meta. Você com meta, estabeleceu essa meta, não tem como não alcançar. Nasci no norte, Macapá, no Amapá, onde o meu negócio começou. Fui criada em Belém, desde os 7 meses meus pais me levaram para Belém. Tive pais excêntricos, muito sonhadores, amorosos demais com as filhas. Não tenho nada que me queixar da minha infância, da minha adolescência, mas tenho lembranças e coisas que me marcaram que não foram tão boas, né? Meus pais eram apaixonados um pelo outro, mas eles brigavam demais por causa que meu pai era alemão, machista e por divergência no trato com o dinheiro, gente. E isso me marcou muito. A gente vai contar essa história aí no Pérolas do dia 3.
quando a gente conversar com as treinadoras. Fui neta mais velha, mimada, sou a neta mais velha, tive coleção de boneca Suzy. Eu não sei quem é daqui da época da boneca Suzy. Coloca aí no chat. Ah, eu sou, eu sou. Ou você é da época da Barbie. Mas eu tive muitas bonecas Suzy, eu tinha todas saía, minha avó comprava. Neta mais velha, né? Super mimada. Sofri com a separação dos meus pais aos 12 anos. Eu tinha 12 anos e ainda acreditava em Papai Noel, e eu lembro perfeitamente quando meu pai disse assim: O que que vocês querem ganhar de Papai Noel? Para mim e para minha irmã, que é mais nova que eu, 4 anos. Aí eu disse: Eu quero que Papai Noel te traga para casa, pai. Ele disse: Eu não posso. Eu e sua mãe temos incompatibilidade de gênios. Nossa, essas duas palavrinhas aí me pegaram feio. Eu não odiava pensar nelas, porque foi ela que separou meus pais, né? Eu pensava assim. Então, não queria saber do que era esse negócio de incompatibilidade de gênios. Mas isso os separou e foi um sofrimento que eu vivi ao lado da minha mãe. Então, a gente se colou muito. Eu, filha mais velha, nós nos unimos muito. Minha mãe era uma pessoa assim incrível, tudo ela compartilhava comigo, até quando ela encontrava meu pai no elevador em Belém, nos trabalhos, e ela chegava em casa suspirando. Eu disse: O que foi, mãe? Encontrei o Vili, que era o nome do meu pai. E assim, sempre muito amorosa, né? E passamos então a ser confidentes uma da outra. Eu realmente era amiga da minha mãe. Ela me contava as coisas e eu contava as coisas para ela. Só que aos 18 anos, minha mãe morre num acidente de carro, dia 1º de janeiro de 1981. E ali é como se a vida tivesse tirado o meu chão. Porque eu era aquele tipo de pessoa tão apegada a ela que ela falava assim, ela olhava a minha roupa e ela fazia assim, por exemplo, e eu voltava para trocar de roupa, porque a opinião dela era muito importante para mim. Então, mas foi com essa mulher mesmo que eu aprendi a sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque minha mãe foi uma mulher muito, ela me ensinou muito, tá? Como meu pai era alemão, não queria que ela estudasse, ela casou aos 19 anos, ela disse: Eu vou estudar, eu vou me formar. E ela entrou na Universidade Federal do Pará, se formou em administração. No dia do vestibular, que a época era vestibular, ela chega em casa toda feliz, dizendo que ela tinha passado, e recebe do meu pai um safanão, que ela cai na cama. Então, essas coisas aconteciam muito entre eles, embora muito amorosos conosco, mas eles tinham muitas divergências, assim, por causa dessa coisa do pai, né? O pai alemão, o pai que era rígido com a mulher, então muito machista. E aí. Eu gosto muito dessa música, eu gosto de colocar isso no parênteses, sacudir a poeira e dar volta por cima, porque eu tenho certeza que alguém aqui nessa sala conhece a música que canta assim: Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Quem conhece? Coloca aí no chat, eu só vou ver o movimento do chat, tem 43 mensagens. Se alguém botar sim, 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 conheço, eu já sei que é gente que conhece a música e canta comigo depois. Então, isso virou um lema para mim. Levantar e sacudir a poeira quando a porrada vem, porque a porrada vem, a vida é assim. E ela vem e nós temos duas chances: ou a gente aprende com ela ou a gente paralisa. E eu resolvi aprender, por isso sacudir, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, mesmo que a gente chore. Mesmo que a gente paralise em algum momento, não tem problema, tá tudo certo. O importante é continuar, levantar e continuar. Olha o exemplo do Edu, olha o exemplo do Edu Fraio. Não sei quantas pessoas você conhece que já tiveram câncer na cabeça e que pararam a vida. O Edu falou para mim uma vez, lembrando agora, a gente conversando pelo Zap, né? Eu moro em João Pessoa atualmente. Ele em São Paulo, morava em São Paulo. Então, conversando pelo Zap, eu falando com ele, sei que ele disse assim: Silvia, eu tenho que ir porque eu estou me preparando, tenho que me preparar para ir para a empresa. Eu disse: Você vai trabalhar? Ele disse: Vou. Já estava, gente, bem debilitada. Ele ia de muleta, mas ele ia. Com a bengala dele, mas ele ia.
Impressionante, que homem, né? Então, casei em 92, tive filhos programados, tudo certinho. O Caio nasce em 94, 7 anos depois nasce a Nicole, em 2021, e 21, e a Nicole morreu em 2004, com 2 anos e 8 meses. Foi outra paulada muito forte para mim. Separação dos pais, morte da mãe, morte da minha filha. A gente não está acostumado, né, a pegar essas histórias assim, porque a lei natural das coisas é a gente ir antes dos filhos da gente, não o contrário. Então foi bem duro para mim. Nessa época a gente morava em Belém e eu não aguentei ficar em Belém. Foi quando a gente muda para Macapá, minha cidade natal, em março de 2025, e 2005, perdão, e aí para um novo recomeço. E nesse momento, 3 anos depois em Macapá, a Carla chega na nossa vida, a minha terceira filha, né? Entra pelo caminho da adoção na nossa vida. Hoje ela já fez 22 anos, ela estava com 3 anos e 4 meses quando chegou para nós. E é uma relação assim muito linda. Nesse momento ela está em Macapá de férias, inclusive, e eu estava falando para ela ainda há pouco, nossa, morrendo de saudade que se chegar a gente vai fazer alguma coisa junto e tal. E é isso. E a gente vai completar aí 34 anos de casada com o mesmo marido, tá, gente? Com o mesmo marido, que eu considero ele realmente meu eterno namorado. Com a viagem agora na madrugada, vocês acreditam que eu disse ainda agora, eu estava dizendo para ele, amor, ele disse, eu vou no supermercado fazer não sei o quê, comprar ração para os gatinhos, e que ele disse, eu vou junto. Aí ele disse, não, você pode ficar. Não, eu vou junto, que eu quero ficar mais tempo do teu lado, porque você já vai viajar. E é assim a nossa relação, e eu acho isso lindo, eu curto isso, sabe? E eu quero que seja assim enquanto durar, enquanto a gente estiver por aqui. E é isso. E aí, com a minha história, com essas coisas todas, eu quero deixar essa mensagem. Os fracos encontram desculpa para desistir. Pelo meio do caminho, a pessoa que me patrocinou na Rinodê, me patrocinou na primeira empresa que eu fiz, que foi a Amway, meu primo, Marcos Porpino, saiu da Rinodê, foi buscar outros caminhos. Gente, isso foi outra paulada para mim. Vocês não fazem ideia, porque é meu primo de sangue. A mãe dele é irmã da minha mãe. Então eu tinha o Marcos, eu idealizava. O Marcos é um ídolo, é o meu upline, é o meu patrocinador, é o meu tudo, tudo era com ele. Quando ele fala isso, nossa, parece assim que foi uma bofetada gigante na minha cara. Eu fiquei. Eu fiquei porque eu sou forte. Então, fracos encontram desculpas para desistir, os fortes encontram razões para prosseguir. E aí a gente tem a opção de fazer escolhas todo o tempo, em cada situação, escolhas. Qual é a tua escolha? O que que você escolhe a partir deste treinamento? Você quer ser uma treinadora? Coloca no teu quadro de sonhos. Eu quero ser treinadora oficial Pérola. Coloca um palco, vê a tua foto e coloca ali na tua frente todos os dias. Foi assim que eu desejei o ser Pérola treinadora, porque eu já era treinadora, mas eu queria ser treinadora Pérola. Então eu tinha um quadro de sonhos a minha foto e eu num palco falando para mulheres. Né? Um pouco da minha vida profissional, sou formada em psicologia desde dezembro de 85, uma profissão que eu nunca larguei, sempre fui psicóloga clínica, amo minha profissão também de origem, fui servidora pública estadual por muito tempo, aí vocês veem esse tempo todo. Trabalhei na educação especial, com idoso, tenho a especialização em gerontologia social, sou gerontóloga também. E minha palavra de ordem é movimento. Nós precisamos estar em movimento. E foi o que me levou para o Serviço Público Federal. Hoje eu sou servidora pública federal. Conheci o marketing de rede em 93. Minha primeira empresa foi a Amway, passamos nela 6 anos, fomos a Cancún, a primeira experiência minha com viagem no exterior foi com a Amway, né? Nós tivemos duas viagens, fomos a Cancún, fomos aos Estados Unidos, e foi muito interessante, a gente gostava demais da empresa, o modelo de negócio é o mesmo que a gente tem na Rinode, mas como era uma empresa, é uma empresa norte-americana, os produtos para entrar no Brasil tem taxa, então ficava muito caro. Dólar subiu.
na época que o Collor estava à frente na presidência, o que que aconteceu? Os produtos ficaram tão caros que a gente não conseguiu continuar. E nós ali desistimos, houve uma desistência nossa da nossa primeira empresa por causa disso. Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Se vocês buscarem no Google Fábio de Souza Neto, vocês vão ver quem é esse cara. Ele fez Amway na mesma época que eu. Ele foi a Belém do Pará, morava em Belém, eu e Alderico. Ele foi a Belém do Pará, nós fomos host dele, fomos buscar no aeroporto, levamos para os seminários, levamos eles para conhecer a cidade, ele e a esposa dele, Sheila. Ou ele não desistiu. Eu e Alderico desistimos, mas ele não desistiu. Hoje ele é Crown Ambassador, fundador da empresa, o maior nível da Amway, ele é no Brasil. Está aqui, no sul do país. Então, a lição que eu tirei daí é nunca desista, nunca desista. Nunca desista do seu negócio Rinode. Se você continuar e fizer o que tem que ser feito, você vai dar certo. Você vai encontrar a sua liberdade financeira, sim. E aí a gente conhece 14 anos depois a Rinode. Morava em Macapá, o meu primo Marcos Porpino me chama em Belém para ir. No primeiro momento eu disse: não vou, já sei, é marketing de rede, não quero, estou muito bem, sou psicóloga clínica, tá, aquele papo furado. E Marcos insistiu e disse: tu tens que vir conhecer. E aí eu disse: eu não tenho dinheiro. Dezembro, eu não tenho dinheiro para viajar agora, dezembro é muito caro. Sabe, caríssimo, eu pago tua passagem. O Marcos é aquela pessoa que segura o melhoral na mão, melhoral, remédio, atravessa nadando a piscina, abre a mão do outro lado e o melhoral tá seco. Ele é assim, aperta, sabe? Mão fechada. Quando ele disse isso, eu pago sua passagem, eu disse, tem alguma coisa muito boa aí. E aí eu disse, Alderico, eu vou. E assim eu fui a Belém, conheci Rindo. Quando eu vi que Rinode era uma empresa brasileira, eu disse, gente, eu tô dentro, eu quero. Eu já conhecia o modelo de negócio, eu sabia como fazer, então eu quero me associar. E aí eu me associei, era 10 de dezembro, dia que eu vi o plano, dia 11 eu peguei meu combo, na franquia e voltei para minha cidade, Macapá, e comecei o meu negócio junto com meu marido lá. Então, atualmente, nós somos duplo diamante, treinador oficial da empresa, isso daí a gente já falou. 3 anos depois de trabalhar com a Rinode em Macapá, meu filho já estava para cá, para o Nordeste, vira para nós e diz assim, no Natal de 2018, eu não vou mais voltar para Macapá, eu vou me formar, eu vou ficar em João Pessoa. Aí eu disse, chega. Chega da gente ficar todo mundo separado, vamos nos juntar, vamos mudar para João Pessoa. E, pasmem, isso foi no Natal de 2018, dia 19 de janeiro do ano seguinte, ou seja, menos de um mês, a gente chegou em João Pessoa com malas, cuias, com tudo. O carro veio pela estrada e a gente está aqui, nessa cidade maravilhosa, há 7 anos e 6 meses já. É, isso foi graças a Rinode. Se não fosse a Rinode, tudo que a gente já tinha construído até ali, aquele momento, a gente não poderia deixar Macapá. E a gente não poderia se lançar para uma nova vida, uma nova cidade. Graças ao negócio Rinode, nós viemos para João Pessoa. Eu amo essa cidade, sou apaixonada, já me sinto pessoense, né? Então, nós estamos há 10 anos e 6 meses na Rinode, temos rede espalhada no Brasil e mais 4 países, no México, Colômbia, Chile, Equador, mais de 1,5 milhão de bônus. Na verdade, eu vi, nós estamos com 80%. Acho que essa fotinho está um pouquinho atrasada, 80% já chegando para chegar aí nos 2 milhões. Já tivemos prêmio como cruzeiros, resort, viagem para Cancún, bônus, enfim, várias e várias coisas, gente, que a Rinode já nos entregou. E aí, a Rinode entrou na nossa vida para ficar, isso aqui é para sempre, eu vou envelhecer aqui dentro. Não me considero velha, apesar de já ser idosa, né? Mas vou envelhecer a ponto de chegar e, não, é bem assim, sabe? Essa sou eu.
O meu primeiro plano foi assistido em Belém com a Gabriela Derminho, que é minha upline também, está na nossa linha ascendente. Fiz o combo top, entendi porque é o melhor combo, já sabia disso, eu precisava do melhor. Foi com cartão emprestado, porque eu não tinha esse dinheiro para o combo. O valor do combo era 2.220, eu acho. É quase o mesmo preço. Vejam, passaram-se 10 anos, o que que mudou? O que que mudou? A Rinode poderia ter aumentado o preço do combo. Não, gente, que coisa, que empresa, né? Que empresa. E, gente, a gente tomou a decisão então de começar e eu peguei produtos no meu combo de tudo quanto é qualidade que eu queria conhecer. Eu não conhecia a marca, não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Rinode. E nós tivemos então duas atitudes. Nós não vendemos absolutamente nada. E caseira, 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 porque eu já sabia que eu precisava construir a rede. Foi o que eu aprendi na Amway. Foi assim que a gente rompeu o distribuidor direto Rubi na Amway. Então eu queria alcançar o meu diamante. Então foi caseira, 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 caseira e nada de venda. Viajávamos de barco, viajávamos pelos interiores do Amapá, fazíamos reuniões sem luz, com luz, enfim. Tudo quanto é experiência a gente teve. Aí está o nosso ingresso da nossa primeira convenção. Eu guardo eles, eu tenho guardado, está numa pasta. Eu tirei foto para colocar aqui no treinamento. E o meu recado com esses ingressos da minha primeira convenção é nunca percam um evento, nunca. Hoje nós temos a possibilidade de estar no online, no presencial, e a gente pode fazer as duas coisas. Você não pode participar do Pérolas presencial, mas você pode participar do Pérolas online com o mesmo tema e você vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Então, e decida isso, tome essa decisão, que é a decisão mais sábia que a gente pode ter, não só para o nosso negócio, mas para a vida, tá bom? Aí, foto da nossa primeira academia de treinadora, que foi em 2016, depois a Academia de Treinadora Pérola, essa outra foto ao lado, onde eu conheci parte da minha linha ascendente que eu não conhecia. Aí tá a Adriana Titânica, quem conhece ela, é essa moça que está com colar de pérolas embaixo, eu e Margarida Benetti. Nesse ano nós ganhamos esse prêmio, a Rinode estava lançando as maquiagens e deu essas três bolsas, gente, cheia de maquiagem para nós. Foi um prêmio assim, incrível para quem investiu na academia, né? Aí a minha linha ascendente também, Dani Carvalho, abaixo, e Eliane Palman, aí acima. E esses são os pérolas que aconteceram porque eu entendi desde a minha primeira convenção que eu precisava levar para as mulheres de Macapá esse programa maravilhoso. Ele acontece até hoje. Até hoje eu coordeno o programa de Macapá, embora não more lá. Eu abro, convido as treinadoras e temos um staff maravilhoso. Algumas dessas mulheres que são Vizinha Roxa são do staff atualmente, permanecem como staff do Pérolas. E é isso, a gente segue fazendo o negócio. Aí são fotos de coisas, momento que a gente se cansa e tá tudo certo, mas a gente segue adiante. Aí México, fui na primeira vez, essa foto maior, com tanta gente, foi na primeira vez que eu estive no México, em 2019, a abertura do México, a Rinode abre no México, a gente estava por lá, passei o dia de finados lá, que é uma coisa louca, como o mexicano é lindo. O dia de finados eles brincam, é como um carnaval pra gente, gente. As ruas são tomadas por calaveiras, como eles chamam, que são as caveiras enfeitadas. É muito engraçado, muito lindinho mesmo. E a segunda vez eu já fui com meu filho, esse rapaz aí de braços cruzados, é Caio, e a gente foi tentar continuar o trabalho que nós iniciamos em 2019. E lá nós pegamos pandemia. A pandemia foi cruel para nós no sentido de nos prendeu. Eu ia voltar com 3 meses, tive que ficar 6 meses porque a TAM declarou falência, enfim, a gente ficou. E a gente, então, o que que a gente fez enclausurado? Trabalhou. Trabalhou, trabalhou, trabalhou toda hora. A gente estava mostrando o plano, era eu, Caio, mas três brasileiras num apartamento. E todos se qualificaram. Por quê? Porque a gente focou. Foco naquilo que a gente queria. A gente não podia sair.
Então a gente mostrava plano. Foi a primeira venda que eu fiz de verdade, foram quatro, para primos meus, foi na pandemia. A Rinode se organiza para fazer o delivery, né? E eu de lá do México vendi em São Paulo para um primo, em Brasília para uma prima médica, em Belém para outra prima e em Macapá para outra prima. Porque estava todo mundo preso. E eles queriam shampoo, desodorante, tudo que eu tinha. Então, mandei o catálogo. E R$ 1.400 eu ganhei de um dia para o outro. Aí eu gostei de venda. Eu disse, uau, venda interessante. Que bacana. Então, gente, nós chegamos a duplo diamante. Só um detalhe aqui, um parêntese. Nós chegamos a duplo diamante sem vender absolutamente nada. Nós consumíamos. A regra do multinível é consumo e patrocínio. Você fazendo essas duas coisas, você vai longe. E é o que a gente precisa fazer para alcançar o triplo diamante, o imperial diamante, que é isso que a gente precisa fazer. Eu e meu esposo e todos nós. Se você quer chegar a diamante, você precisa fazer isso. Só que a venda, ela te traz o dinheiro imediato, então todo mundo se apaixona por ela. A gente deve, tá tudo certo vender. Venda, venda bastante, mas não deixe de focar na construção da sua rede. Não deixe de focar, porque é isto que vai te dar realmente a liberdade, tá? A liberdade que a gente tanto almeja. Gente, eu fiz uma conta outro dia. Peguei assim, o que que eu tenho de acumulado no meu VO, de tudo que eu ganhei da Rinodê nesses 10 anos, e dividi pelos meses. É como se eu tivesse ganho R$ 14.000 desde o primeiro mês que eu entrei na Rinodê, desde dezembro de 2015. Imagina isso. R$ 14.000 em 2015 era uma fortuna. Hoje é que dirá há 10 anos atrás. Isso é porque a gente tem acumulado, veja. E isso foi graças à construção da rede. Não é venda. A venda é algo que a gente coloca no. Eu reinvisto, tá? Tudo que eu vendo entra de novo para fazer aí meu VIP 600, que é o que a gente precisa aprender. A gente vai aprender sim, mês que vem. Nós também temos um clube, o Clube do Áudio do Livro, onde a gente se conecta. Não dá para ver muito bem, mas a primeira fotinha, uma senhora de cabelo branco, que está aí de branco também, a roupinha dela, tem 91 anos, é a dona Leide Sena. Ela conecta do Oiapoque no Clube do Áudio do Livro às 6 horas da manhã para aprender. E, gente, o que essa mulher já se desenvolveu, o que ela fala, você ouvir a Dona Leide é assim, nossa, além da experiência de vida, tudo que ela vem aprendendo junto com a gente, nós vamos aprendendo, é incrível. Então, o clube é mais uma oportunidade da gente se desenvolver. E isso é o que a gente faz até hoje. Vamos completar agora em agosto 6 anos de Clube do Áudio do Livro. E tudo, gente, começou pequeno, tá? Começou com uma decisão nossa. Era eu e Alderico, no início de tudo em Macapá. Sem conhecer a marca, sem ter sistema educativo, sem nada. Os primeiros seminários nós íamos a Belém para participar. Ou eu, ou ele, ou nós dois estávamos sempre nos eventos. Em Belém, viajávamos de Macapá para Belém de avião para poder participar dos eventos. Hoje você tem na sua cidade, você decide não ir. Tem muita gente assim. E aí a gente tem que repensar o que a gente quer. O que a gente está fazendo aqui? Se é só venda, tá tudo certo. Mas se você quer crescer, quer tua liberdade financeira, você tem que conectar no sistema. E essas fotos aí foram coisas que a gente já viveu junto à Rino Day, tantas outras experiências que a gente teve. Aí minha família, Caio, Carla, Alderico e eu, sempre juntos nos eventos. Hoje em dia, Caio já não é. O Caio é diamante elite, foi o Pink, ele parou. E ele decidiu voltar. Nós somos todos psicólogos em casa. Ele decidiu voltar para o trabalho dele. Hoje ele é professor da UEPB, na Universidade Estadual, né? E como psicólogo. A Carlinha está terminando a psicologia e a Alderica é psicólogo como eu, e a gente trabalha também na clínica. E aí eu trouxe isso para a gente entrar já no nosso tema principal. Vamos lá. Sucesso. Você vê a ponta do iceberg, o que aparece fora do mar, né? É a pontinha do iceberg, e você vê pessoas bem-sucedidas no palco e tarará.
Atrás disso, por baixo disso, tem noites em claro, trabalho duro, autocrítica, persistência, sacrifícios, disciplina, dúvidas que surgem, riscos que a gente corre, falhas que a gente tem, e tá tudo certo. Ralph Waldo Emerson diz o seguinte: os homens alcançam o sucesso quando eles percebem que seus fracassos são uma preparação para as vitórias, para a vitória. Então não importa se você cai, importa é quantas vezes você vai levantar, porque você está em busca daquilo que você quer, do teu resultado, do teu sucesso. E com essa foto eu abro o treinamento porque eu nunca deixo de participar de um Pérolas. Esse mês eu participei da academia de treinador, aliás, do treinamento que a treinadora oficial deu para todas as treinadoras. Já fui treinadora esse mês do Pérolas de Belo Horizonte e hoje estou aqui com vocês. Três pérolas no mês. E você não cansa, Silvia? Não, eu amo. Porque é aquilo que a Rosana falou no início. Cada uma tem um jeitinho de fazer e a gente vai aprendendo. E se eu repito, como eu fiz Belo Horizonte agora com vocês, eu vou encaixando as coisas mais ainda dentro de mim. Então, quem mais aprende é quem mais ensina. É incrível isso. Então, gente, queira, mais uma vez, deseje, esteja em todos os pérolas, se torne treinador oficial. E olha o que a Rinodê fez esse ano. Ela dividiu 2 semestres. Nós estamos exatamente na mudança do primeiro para o segundo semestre, nesse mês de junho. Nós estamos ainda aqui, ó, na conexão e visibilidade, o nós. Mas mês que vem a gente entra na estratégia e resiliência, a estrutura. É o tema que a gente vai estar trazendo. É mentalidade de riqueza para sustentar seu crescimento. Olha que tema maravilhoso que nós vamos ter em julho, te preparo para ele. E no segundo semestre está tudo organizado para que a gente tenha um treinamento expandindo tudo aquilo que a gente aprendeu e vamos nos conectar com outras coisas no sentido de crescer o nosso negócio. Então está tudo programado. E a gente não pode perder nenhum, porque se você perde um, pula outro e vai para o outro, você perde o conteúdo, quebra o conteúdo. Então esteja em todos os pérolas. Se você está chegando aqui agora, primeiro pérolas teu, segue até dezembro. Acompanhe aí esse grupo para que você esteja aprendendo junto com todo mundo. Em abril, nós tivemos a arte do network, maio, inteligência relacional e gestão de conflitos, e hoje vendas como relacionamento, servir para crescer, é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? E o pilar, então, da jornada é o nós, como nós vimos lá. E abril a gente o pilar foi crescimento saudável, acontece através das relações. Maio, o pilar foi ninguém prospera sozinho. A gente é a essência do nosso negócio. Nosso negócio, nós só crescemos se estamos juntos. Quanto mais pessoas eu ajudar a crescer, mais eu cresço. Quanto mais pessoas eu ajudar a ter o que elas querem, mais eu tenho o que eu quero. Junho, o pilar é confiança, é a moeda mais valiosa nos negócios e a gente vai entrar então no tema desse mês. Vendas como relacionamento, servir para crescer. Como transformar a venda em uma consequência natural da confiança? Até aqui tudo certo? Minha história fez um pouco de sentido para vocês? Coloca aí no chat quem se identificou com alguma coisa, quem entendeu essa história de Silvia, levanta, sacode a poeira, faz sentido para você isso? Porque a vida vai te dar reboadas e aí você tem duas chances, uma paralisa ou então você segue adiante, né? Escolha seguir adiante, que é realmente a melhor das opções que a gente tem. E aí, confiança gera resultado. No mês passado, a gente aprendeu pessoas compram de quem transmite segurança.
com conexão emocional, ela gera aproximação, ou seja, a gente se conectar emocionalmente com o outro, a gente gera aproximação com esse outro. A autoridade nasce da coerência. Uma pessoa coerente gera autoridade, ela fala com autoridade, ela encontra esse eco, ecoa isso para o outro, a autoridade dela. E agora a gente vai aprofundar, o foco não é vender mais, mas o foco é servir melhor. O cara que mais serviu na humanidade, como veio ele mesmo se investiu de filho, foi Jesus, né? O maior servidor do mundo foi Jesus. E um exemplo para nós. Então, quando você, em tudo que você quiser alcançar, sirva. Antes de mais nada, sirva. Seja servidor. Porque quando o relacionamento é verdadeiro, a venda vai acontecer naturalmente, ok? E o que vamos destravar hoje, então? Remover o peso emocional da venda. E eu confesso a vocês que eu vendo muito bem o meu serviço, vendo muito bem a minha imagem. Venda de produto, eu tinha um bloqueio. E eu tinha um bloqueio grande com isso. Hoje eu já estou bem mais solta. Hoje eu vendo naturalmente porque eu uso tudo, né? Então a minha venda acontece de forma assim bem natural. Mas hoje a gente vai remover um pouco, vamos tentar, né? Remover o peso emocional da venda, entendendo que vender não é incomodar. Vender é oferecer solução para outra pessoa. Uma boa parte do crescimento financeiro depende de vendas e vendas saudáveis, ok? Porque a outra parte depende do quê? Dentro do nosso negócio? Cadastro, né, gente? É o trazer as pessoas, ensinar as pessoas a desenvolver o negócio e você vai ter um negócio próspero. Prosperidade exige coragem para oferecer valor. Então, o valor de quê, Silvia? Valor do produto, o seu valor. Você se dá valor? Essa é uma boa pergunta. Responde aí. Que valor que você tem? Então, vamos lá. Pérolas em ação, porque quando o relacionamento é verdadeiro, a venda acontece naturalmente. Eu falei para vocês que a minha venda já é natural, porque eu amo fazer o quê? Skincare. Gente, eu tenho 63 anos, as pessoas olham para minha pele e dizem, nossa, você não parece. Não, é sério. Eu disse, é sério. O que que você faz? Eu uso skincare. Eu uso a linha Routine Derma. Antigamente era só Routine, eu usava lá. Aliás, eu usei a linha. Ai, como é que chama? Ah, talvez a Rosana lembre. A primeira linha, que era um frasquinho branquinho. Agora, esqueci agora. Mas eu usei desde a primeira linha. Primeira coisa que eu fiz. Porque eu amo cuidar de mim. Então, eu usava a primeira linha, depois entrou routine, eu usei routine, agora eu tenho routine dela. E eu adoro cuidar das mulheres, fazer o skincare nas mulheres. Então, é o nicho que eu escolhi trabalhar. Não é fragrância, não é saúde e bem-estar, mas essas duas vêm junto. Quando a gente está num foco numa. Então, eu aprendi a desenvolver o foco no skincare. E aqui fica uma dica para você. Escolhe um nicho e te especializa nele. Nós temos vários treinamentos. Como a gente falou no início, você não precisa buscar nada fora. Você pode, tudo tem aqui dentro. Então, te especializa no nicho que você gosta, aquele que você mais se identifica e vai fazer. Agora, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Consumir. Consumir tudo, consumir toda a linha. Antes de entrar aqui, eu tomei um banho, eu passei meu perfume. Hoje eu tô com Rebelle Boldness, adorei essa fragrância. Hoje eu tô com ela, passei meu batom, fiz meu skincare para estar aqui com vocês, me maquiei para estar aqui com vocês. Eu me preparei para esse momento e eu usei 100% produtos que eu Sabonete hoje, eu usei sabonete líquido porque o de barra tinha acabado, meu marido estava longe de mim, como eu tenho sabonete líquido lá, eu usei da linha Sou Brasileira. E é isso, você tem que ter todos os produtos. Lançou um produto, amanhã tem lançamento. Se tiver lançamento amanhã no Conecta, o que que você precisa fazer? Colocar no teu pedido, amanhã mesmo. Você tem que ser a primeira a ter os produtos na mão e mostrar, tirar foto, mostrar que você está comprando, mostrar nos grupos de trabalho seu. Isso é ser Rinodê. Isso é ser Rinodê todos os dias.
E esse foi um legado que Edu nos deixou, né? Que Edu falava nisso todo o tempo. Então, gente, é, venda acontece naturalmente quando você ama o que você faz, quando você ama os produtos, quando você conhece. Quem não oferece sua solução também impede alguém de ser ajudado. Olha que forte isso. Por que não ajudar uma pessoa que está com a pele toda cheia de acne? Você tem produto para isso. Muitas mulheres não vendem por medo de parecer inconvenientes. Eu tive que tirar essa trava, tá? Porque eu tinha essa trava também. Mas a gente se trabalha. Eu quis mudar isso em mim. Mas a verdade é, se o que você oferece transforma vidas, se você entende isso, uma mulher é transformada porque você ofereceu um produto que vai ajudar ela em alguma coisa que ela acha feio nela, que ela não gosta nela e que ela quer mudança. Esconder isso, no mínimo, é insegurança sua. E eu era insegura nas vendas. E tá tudo certo, porque a gente pode mudar. Então, se você se identifica com a Silvia de tempos atrás, tudo bem. Te treina, estuda dentro da UH aquele nicho que você quer e você vai se tornar especialista nisso. Não precisa aprender toda a fórmula do nosso, da Voltime Termo, o nosso, sei lá, o ácido glicólico que eu amo, uso todas as noites. Você tem isso. Eu só digo que tem ácido glicólico e que ele é um esfoliante químico e que não arranha minha pele e que não deixa vermelho. E as pessoas se encantam porque elas olham minha pele, é isso que você usa toda noite? Eu quero. Entende? Então, se o que você oferece transforma vidas, esconder isso é no mínimo insegurança. Vamos trabalhar essa insegurança, ok? Novo jeito de vender, né? A venda antiga, você insistia, fazia pressão, tentava manipular a pessoa para compra e tinha medo de perder o cliente. A venda nova, atualmente, é gerando relacionamento, você tem que entregar confiança naquilo que você está falando, confiança no teu produto, você vai escutar, fazer uma escuta ativa, escutar qual é a dor da pessoa, ter clareza naquilo que você fala e apresentar a solução. Esse é o jeito novo de você vender. Quem quiser pode dar um print aí nessa tela maravilhosa para você se trabalhar nesse aspecto aí. A nova mentalidade, pessoas não gostam de sentir que nós estamos vendendo produtos. Elas gostam de se sentir compreendidas e que estamos entregando solução. E aí elas compram. A venda moderna acontece através de conexão com a pessoa, né? Ou com as pessoas, preparo, preparo seu para apresentar aquele produto ou aquele nicho, boa comunicação, ou seja, você falar bem do teu produto, falar da tua experiência, a tua história, ela conecta. A tua história vende. Verdade, não adianta inventar. Se você não sabe alguma coisa, a pessoa pode perguntar, mas o que que tem? Tem ácido glicólico nisso aí? Qual é a quantidade? Você não sabe. Você diz, olha, eu não sei, mas me dá teu nome, teu telefone que eu vou procurar saber. E aí você busca com a tua linha ascendente, com as treinadoras, busca na UH, nos cards de produtos, e você vai saber responder para aquela pessoa e você responde. Isso gera conexão. A pessoa vai ficar encantada. Nossa, eu quero então esse produto, não importa qual a concentração de ácido glicólico que tem lá. Só porque você fez o contato de volta, você fez um acompanhamento, essa venda é fechada. Então, verdade, não minta. Se você não sabe, diga, olha, eu não sei te responder agora, mas eu vou me dar seu telefone que eu vou te responder isso exatamente. E entregar confiança, né? Confiança naquilo que você faz. Quem tem algo que ajuda pessoas não deve ter medo de oferecer. Guarda essa mensagem. E nós temos produtos, nossa, que entregam tantos benefícios. Gente, aqui em casa eu não tomo remédio. Você acredita? Você acredita que eu não tomo, aos 60, quase 64 anos, eu não tomo um remédio? O que que eu tomo? O que que você toma, Silvia? Suplemento. Na verdade, eu tomo um remédio. Que é um hormônio, porque eu tive tireoide, eu tenho hipotiroidismo, tinha minhas unhas fracas,
queda de cabelo, mas eu tomo um produto que é um suplemento que a gente tem, pele, unha e cabelo. Então, eu uso suplementação, eu uso ômega 3, eu uso o nosso Hyaluronic Derm, que eu amo esse produto, que é aquele com gostinho de tangerina, que a gente dilui. Se você não conhece, gente, ele vai sair de mim, eu estou desesperada. Mas a Renaudet vai trazer outras coisas. E eu uso suplemento, então eu só tomo um remedinho. Tem muita gente na minha idade, 64 anos, que toma remédio para coração, remédio para diabetes, remédio para pressão alta, remédio para isso, lá, lá, lá. Eu tomo um monte de suplemento. E eu amo isso, tá? Amo. Então, assim, e eu vejo quanto que a gente tem resultado. E isso vende, entende? Isso vende. Silvia, o que que você faz? Você toma que remédio? Não tomo remédio, eu tomo um hormônio de manhã cedo, todos os dias, é aquele remedinho que vai ser para o resto da minha vida. Eu tomo ele. E é lógico, eu faço acompanhamento para ver se ele está adequado. Eu já fui a 88 miligramas desse remédio, hoje eu estou com 75, então reduziu. Olha só que bacana também, né? Então vamos lá. Venda é serviço. Quando você entende a dor, escuta com atenção, entrega a solução e acompanha o cliente. Gente, acompanhar o cliente é o mesmo que a gente acompanha quando a gente mostra um plano. A gente precisa fazer o acompanhamento. O acompanhamento é exatamente o que vai fechar aquela venda. Então, você falou do produto com todo entusiasmo, com toda a sua história, a pessoa ficou com uma dúvida, você tirou a dúvida da pessoa. E aí a pessoa não comprou nada naquele dia de você. Mas aí você pode no dia seguinte mandar alguma outra coisa que você não mandou, um card para ela ver algo mais. E aí, o que que você me diz desse produto? O que está faltando? Tem alguma dúvida a mais que eu possa tirar sua? Então, você tem que vender, porque os nossos produtos se entregam soluções. Então, é aquela coisa, você não está empurrando um produto, você está servindo o outro, ajudando ele a encontrar uma solução para aquilo que ele precisa. E aí, outra coisa importantíssima na venda é o que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos ficar atento? Rosana, me diga se vai sair o áudio direitinho ou se ele está entrecortando, que eu não me lembro se eu acendi as caixinhas lá, tá? Tá tudo ok? Ok, tá tudo ok. Ai, peraí, gente. Calminha. Deixa eu ver se ele volta aqui. Oxi. Peraí, que eu vou adiantar. Vamos lá. Aguenta aí. Pronto.
Gentileza, o poder da gentileza. E aí tem um livro que foi indicado da Linda Kaplan, Thaler, acho que é isso, e Robin Koval. Esse livro, então, ele trata um pouco dessa. Eu não li esse livro, tá? Ele foi indicado pela treinadora, mas ele trata exatamente da gentileza como para reduzir resistência, para aumentar a conexão, para gerar confiança e fortalecer relacionamentos duradouros. Então, a gentileza é algo a mais que pode colaborar na questão das minhas vendas. Então, pessoas lembram de como você as faz sentir. Inclusive, Kátia Alencar está aqui eu vi ela entrando nas salas, acho que ela ainda está, e esses dias ela colocou um postzinho sobre exatamente esse tema. Eu, inclusive, coloquei no meu perfil do WhatsApp porque eu achei lindo. E, de fato, a gentileza gera gentileza. Eu faço parte hoje da Igreja Messiânica e nós aprendemos a beleza da flor e o quanto que a flor leva luz para os ambientes. E aí nós temos as minibanas. Minibana são flores miniaturas de verdade vivas e que a gente pode estar dando para as pessoas. Então eu trabalho isso no meu trabalho e é uma gentileza que eu faço, levando 34 minibanas uma vez na semana. Eu abasteço as mesas dos meus colegas de trabalho e o quanto que o ambiente mudou comigo, na relação deles comigo, como também o ambiente se entre nós. Flor é luz e é gentileza, né? O que afasta os clientes? Vamos ver isso? Primeiro aspecto, comparação e segurança. Quando a profissional não acredita no próprio valor. Lembra que eu perguntei qual é teu valor? Qual é o valor que você se dá, né? Qual é o valor que você dá para o seu produto? Transmite, olha, na comparação e insegurança, você transmite dúvida, se compara, se diminui, perde presença, porque a mente fica lá pensando em mil coisas, inseguranças e tarará, e você sai dali, você desfoca, perde presença, você deixa de conectar com a pessoa. Então, segurança vende, insegurança afasta. Vamos ficar ligado nisso. O segundo ponto que afasta é emoções negativas na comunicação. E aí, olha só, emoções são percebidas antes das palavras. Então, o cliente sente quando você está ansiosa na hora da venda, ou quando vai apresentar um produto, ou quando vai apresentar um plano. Carência, quando você demonstra, né, que você tem carência. Desespero, que você demonstra algum tipo de desespero, mesmo sem ter falado. Medo, ou que você está se sentindo pressionado por estar ali. Tudo isso são emoções negativas e que, antes de você se comunicar, elas são passadas. Então, a gente precisa cuidar. Por isso, a importância da gente olhar para dentro. Lembra aquele primeiro slide que eu coloquei? Essa é a tarefa mais difícil de você trabalhar a si mesmo, olhar para si mesmo e trabalhar essas coisas para que você chegue nesse momento e esteja. Agora, como é que eu me treino? Eu vou esperar, eu vou. Tá toda redondinha, a lua, os astros estão todos ali alinhados, aí eu vou vender? Não, eu vou. E aí você tem que ir. Vai com medo mesmo. E a segurança vai te encontrar, a coragem te encontra. Vai do jeito que você vai, que você sabe. A primeira venda não vai ser tão boa assim. E talvez seja péssima. Mas a segunda você vai melhorando. O importante é fazer, é estar em ação, é movimento. Pessoas compram energia emocional também. Então, não é só o teu produto. Não é só o teu negócio, a tua visão de negócio, mas é também a tua energia emocional, aquilo que você passa para o outro, ok? Deixa eu ver se tem mais. Ok. E aí a treinadora trouxe um livro para gente como referência teórica, mostrando o seguinte: esse livro é Faça as Perguntas Certas e Viva Melhor, tá? Esse livro é de Marielle, eu acho que é isso, Marielle Adams. E o que que ele traz? Ele traz o seguinte, que boas perguntas criam conexão verdadeira entre a pessoa que está vendendo, a pessoa que está apresentando o plano, e a outra pessoa que está comprando ou que está tendo a visão do negócio.
Boas perguntas revela necessidades para você, porque quando você faz boas perguntas, a pessoa vai mostrar o que que ela precisa. Se você pergunta, por exemplo, qual é o seu sonho para a pessoa e ela fala, ela está dizendo que ela não tem aquilo, mas que ela quer. E você tem uma estratégia para ela alcançar aquilo. Ela está dizendo que ela se acha gorda e que ela quer emagrecer. Então você já sabe, ela revela a necessidade quando você faz boas perguntas. Cria conexão com você. Então o livro lhe traz que essas perguntas criam conexões, ela sente aumentar a confiança em você e quando você ajuda no diagnóstico da dor da cliente, também as boas perguntas ajudam nisso, ok? Então esse livro ele trabalha muito essa questão das perguntas. Perguntas inteligentes, a gente consegue criar conexão. Na psicologia, no consultório, a coisa que a gente mais faz é exatamente perguntar para o cliente. Porque quando a gente pergunta, quando eu pergunto alguma coisa para vocês agora, eu deixo um barulhinho na cabeça de vocês, porque vocês vão pensar naquilo. Por isso que as perguntas elas ajudam muito, elas ajudam e criam conexão, porque a pessoa quando para pensar, mesmo que ela não responda, mas fica aquela minhoquinha na cabeça dela e ela fica ali matutando, e isso ajuda a pessoa a evoluir, certo? Então, perguntas realmente boas perguntas, elas causam tudo isso, elas conectam e ajudam, favorecem na venda. O terceiro ponto que afasta é falar demais e ouvir pouco. Quem fala demais vende menos. A venda consultiva exige escuta ativa, perguntas inteligentes e curiosidade genuína. O que que é uma curiosidade genuína? É você realmente se interessar pela pessoa e buscar, com as perguntas, buscar respostas dela em que você realmente está ali. Eu quero te ajudar nisso. É genuíno isso, teu. O desejo de ajudar. Que o cliente revela a solução quando ele se sente ouvido, ok? Quarto aspecto que também afasta o cliente, a falta de intenção na conversa. Conversas sem direção geram vendas sem resultado, ou geram planos sem cadastro, né? Porque você chega lá e você quer falar da viagem, do não sei quê, da greve não sei da onde, do tarará, e não vai ao ponto. Então é preciso clareza, objetivo, condução, presença emocional. Você está ali com um foco. Você não pode perder o foco. É você quem está dirigindo a conversa. Então, quem conduz com naturalidade transmite autoridade. Outro ponto, eu acho que esse é o último, quinto ponto, falta de conhecimento sobre o que vende. A gente já falou sobre isso. Não acreditar no produto enfraquece a comunicação. Você precisa conhecer. Não adianta você ter 10 produtos e oferecer os 10 sem você falar a respeito deles, sem conhecer, sem ter experiência com ele. Por isso que eu digo que o primeiro ato da gente, a primeira atividade da gente no marketing de rede é o consumo. Não é outra coisa, é o consumo do produto, porque o consumo do produto, ele vai gerar confiança em você, ele vai te dar know-how para você falar, porque você vai ter experiência para dizer, a tua experiência, seja com uma fragrância, seja com um produto de saúde e bem-estar, seja com qualquer produto com a linha de cuidados da pele. Você vai ser o carro-chefe, né? Você é a garota propaganda. Eu digo que eu sou a garota propaganda da Rinode. Então, você precisa conhecer os benefícios, diferenciais. Gente, eu volto a dizer, não precisa saber tudo o que tem. Pega um, dois aspectos de cada produto que você, daquele nicho que você gosta e fala deles porque você usa, tá bom? Transformação, que transformação esses produtos podem trazer, que resultados, qual o impacto real que aquele produto pode causar na pessoa. Então, convicção gera confiança. A confiança que você transmite é o reflexo da confiança que você sente, ok? Então, importante isso. Você primeiro precisa aqui, eu me lembrei agora quem aqui já andou de avião sabe do que eu vou falar. Quando a gente entra no avião, a aeromoça e o comissário de bordo falam o seguinte: ó, se houver despressurização na cabine,
Máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque uma delas, puxe o elástico, coloque uma delas sobre o seu nariz e sua boca. Depois, ajude quem está do lado. O que que essa história nos diz? Pode ter uma criança, meu filho, minha mãe, meu avô. Eu primeiro preciso me abastecer. Eu preciso primeiro estar com o oxigênio em mim para eu poder ajudar o outro, porque senão eu vou ajudar o outro e eu sem oxigênio, como assim? Eu vou acabar sucumbindo e não ajudo o outro. Então, o princípio aqui é o mesmo. A confiança que você transmite é o reflexo da confiança que você sente. Você precisa primeiro confiar em você, para você poder transmitir confiança. Tá claro isso? Faz sentido para você isso? Então, em tudo, a gente precisa desenvolver. E como que desenvolve confiança, Silvia? Eu sou tão insegura. Gente, treinamento, leia livros, ouça os áudios, esteja nos eventos, se arrisque, seja audacioso, se coloque. Ofereça aí para Rosana, se você é da equipe da Rosana, ou de quem for, você se oferecer como eu quero falar. Deixa eu falar sobre esse produto nesse treinamento, seja ele online ou presencial, se arrisque, seja audacioso, queira, deseje crescer. Construir clientes fiéis. Vamos lá, a gente já está indo para os finalmente. O objetivo não é vender uma vez, vocês concordam? O verdadeiro crescimento, ele vem da fidelização. Clientes satisfeitos, eles compram novamente, eles indicam outras pessoas, eles fortalecem sua reputação, ajudam o seu negócio a crescer. Eu estava ministrando jurei lá na igreja messiânica, uma senhora, e eu olhei o pé dela e vi ela estava com o sapatinho aberto e um vestido ou uma saia, alguma coisa assim, e eu vi os pés dela cheios de veiazinhos. Eu esperei, terminou o jorei, a ministração do jorei, e eu perguntei a ela: Você sente dores nas pernas, perna cansada, um pouquinho cheio de varizes, né? Já imaginei. Ela disse: Nossa, demais, até chegar a arder. Aí eu disse: Eu tenho um produto que vai lhe satisfazer, vai resolver isso aí. Ela disse: Sério, já fui em tanto, já fui em. Tem um médico especialista em varizes. Já fui, no médico X e tal, e ainda não consegui, tirei as microvarizes e voltam e tal. Eu disse assim, eu vou te trazer, eu tenho em casa um restinho, eu vou te trazer uma amostra do meu uso, que eu não fico sem esse produto, que é o nosso óleo para pernas cansadas Wonderful Gold. Só que ele é tão maravilhoso, Wonderful é maravilhoso, né, em inglês? Ele é tão maravilhoso que eu tenho uma dor qualquer. Vamos dizer que eu tenho uma dor aqui. Vamos lá pro doutorzinho. Eu tenho uma dor no joelho. Vai pro doutorzinho. Eu tô com o nariz escorrendo, que é a coisa mais difícil de acontecer. Vai pro doutorzinho e massagem. Doutorzinho, para mim, ele é o meu doutorzinho, né? O meu remédio. Se é que a gente usa remédio, esse daí é o meu remédio. E eu levei para ela. Gente, essa pessoa usou. E ela amou. Eu deixei, né? Deixei o restinho. Era assim, um pouquinho assim, que tava já para terminar. E ela amou, ela disse: Nossa, que maravilha! Olha, melhorou isso, melhorou aquilo. Ela diminuiu a dor na perna, o peso da perna dela melhorou. Eu ensinei ela como usar, disse para ela passar até no pé, fazer uma massagem, botar uma meinha. E que eu tinha outro produto para rachadura, se ela tivesse rachadura, eu não via, não observei no primeiro momento isso, só vi as veiazinhas. E ela amou e ela terminou esse. Só que antes dela terminar, ela foi e falou para outra pessoa, e falou para outra pessoa, conclusão, eu vendi cinco, o dela e mais quatro. Por quê? Exatamente, indicam para outras pessoas. Então, o objetivo não é vender uma vez, mas é a recorrência. E essas pessoas vão passar quanto tempo com esse óleo? Porque eu falei só da varize, da perna cansada e tal. Daqui a pouco eu vou falar, olha, eu uso aquele produto que você comprou em dores aqui, experimenta para você ver. E o que que vai acontecer? Vai mais rápido, né? Porque ela vai usar em outras partes também, não só nas pernas. Então,
existe recorrência, né? Quando que seja esse o teu objetivo em relação às vendas, né? Então, quando a venda ela é consultiva, né? Você sabe o que você está falando, você acredita no teu produto, você já tem experiência com ele, aí existe venda, existe recorrência, existe tudo. Como construir clientes fiéis? Primeiro ponto, ouvir mais, né? Entender realmente o que importa para o seu cliente e para o seu negócio. Segundo, oferecer a solução certa, apresentar a melhor solução com foco em resultado. Terceiro ponto, fazer o pós-venda, que é o acompanhamento, né? Mais que vender, criar laços e parcerias duradouras. Isso é importante tanto na venda de um produto quanto quando eu mostro. Quatro, acreditar no próprio produto, explicar de forma simples, mostrar opções e alinhar a expectativa das pessoas. Porque também as pessoas podem viajar, né? Ah, então eu posso isso, pode fazer. Calma. Experimenta, veja esse resultado que eu estou falando que eu já adquiri, outras pessoas já adquiriram, tem histórias referentes a isso, e você pode experimentar e ver se faz sentido para você de outras formas também. Ou seja, isso é alinhar a expectativa da pessoa. O poder do pós-venda. O pós-venda gera confiança, vínculo, lembrança, recorrência e indicação. A gente já falou sobre isso. Então é importante você dar uma ligada, mesmo que seja uma fragrância. A pessoa experimentou, comprou de você uma fragrância. Você pode dar uma ligada para ela 2, 3 dias depois e perguntar para ela como é que está sendo a sua experiência lá com o Rebelde Boldness que você adquiriu de mim. Que tal? Pessoas chamaram, você chamou a atenção de alguém? Alguém notou a sua fragrância? E o que que você achou? Gostou disso? Está gostando da experiência? É bem legal isso, você perguntar e ir sondando. A pessoa se sente à vontade para falar com você sobre e é natural, vai comprar de novo. Se não essa, outra fragrância, né? Perguntas simples que transformam relacionamentos. Aí a gente já falou, né? Como foi sua experiência? Conseguiu aplicar o produto que você vendeu? Posso te ajudar em algo mais? São perguntas simples que são do pós-venda, né? Que você pode ligar para a pessoa fazer, ou você vai, marca com ela para tomar um café e vai conversar com ela a respeito. Tudo são oportunidades de você criar maior conexão, aumentar sua conexão com as pessoas. E aí tem uma referência teórica, novamente, o Manual de Persuasão do FBI, tá? Que é onde ele fala sobre conexão verdadeira, acontece quando a pessoa se sente importante, se sente compreendida e percebe o seu interesse genuíno nela, naquela necessidade dela, naquilo que ela precisa. Pessoas confiam em quem gera segurança emocional, ok? Então a gente já falou sobre isso também, mas muito importante. Outro livro indicado aí, eu não li esse livro, mas ele trata sobre esse assunto. A nossa treinadora do mês trouxe pra gente. Esse eu li e eu indico. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um livro assim fantástico. Ele traz o resumo dele é exatamente propósito, a gente precisa ter um propósito na vida, e resiliência. O que que é a resiliência? Resiliência é um conceito que vem da ciência física, onde um objeto, um objeto qualquer, pega uma paulada, ele afunda e ele volta de novo para aquela sua forma original. Isso é resiliência. E esse conceito foi trazido para as ciências humanas, representando aquelas pauladas que a gente recebe na vida, as partidas inesperadas de alguém que a gente ama e que a gente levanta, sacode a poeira e a gente volta para o prumo de novo e segue o curso da vida. Isso é resiliência. Então, esse livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele traz isso para a gente. E aí ela faz uma associação com a questão das vendas, porque o livro ele trabalha a questão da inteligência emocional,
a clareza no propósito daquilo que você quer. Se eu sair de casa para vender 5 perfumes, eu vou vender os 5 perfumes e eu só volto para casa quando eu vender os 5 perfumes. Se eu sair de casa para mostrar um plano e alguém me deu o bolo, eu vou buscar alguém para mostrar esse plano. Hoje eu volto para casa. Ou seja, a clareza do seu propósito, você quer aquilo, é tua meta naquele dia, porque você tem um propósito maior, né? Que é ter a tua liberdade financeira, é ter aquele dinheiro para comprar alguma coisa que você quer, enfim. Esse livro também mostra a questão da resiliência que Viktor Frankl teve. É uma história verídica, por isso que eu digo vale a pena ler. E a constância. Constância é o que vai gerar trazer o resultado. É você não parar, é você continuar. Nós tínhamos um líder na Rio D, que hoje não está mais com a gente, mas ele deixou esse legado para a gente quando ele gritava no palco: continua, continua, continua. E para mim isso ficou muito forte. Eu contei aqui para vocês o exemplo do Fábio de Souza. Ele continuou na Amway. Hoje ele é Crown Ambassador fundador. Eu parei quando eu era distribuidor direto Rubi. Eu parei ali. E se eu tivesse continuado? Nem quero pensar nisso, porque hoje eu tenho a Renaudet, eu amo essa empresa e eu vou a Ambassador, com certeza. E agora com a nova empresa, quem está animado aí, hein? Daqui a 2 dias a gente vai ver aí o lançamento da nova empresa, a nova marca dentro do Grupo Rodrigues. E, gente, nossa, que loucura! Todos nós, fundadores dessa segunda empresa. Faça seu pedido hoje. Já fica aqui o recado, gente. Se você não está ativo, te ativa. Deixa o pedido no sistema, amanhã você paga. Quem entende o porquê suporta o processo. O que que é isso, Silvio? O que que a gente quer dizer com isso? Se você entende o seu porquê, por que que você está aqui hoje nesse treinamento? Por que que você está seguindo nessa carreira? Por que que além do seu trabalho, Silvia, como servidora pública federal, você também faz Rinodê? Por que, Silvia, você também é psicóloga clínica e atende pessoas? Por que, Silvia, que você vende produtos também? Gente, eu faço tudo isso. Todas essas coisas me trazem resultados, me trazem conexão com pessoas. Eu amo isso, eu amo isso. Então, quem entende o porquê, suporta o processo, porque é um processo. Lembra que eu mostrei aquele primeiro slide lá? Suporte o processo, porque você está mudando, nós estamos mudando, nós estamos crescendo, nós vamos sair dessa vida com pessoas melhores do que somos hoje, se a gente assim decidir, ok? Então, Vitor Frankl, Em Busca de Sentido, busca esse livro, ele vai fazer muito sentido para você. E aí, agora uma dinâmica prática, na verdade, é bem rápida ela, né? Que é venda em forma de história. Ou seja, vocês sabem, né? Histórias conectam. A Bíblia está recheada de ensinamento, mas quais são as maiores histórias que a gente guarda? As parábolas contadas por Jesus. São histórias. As histórias conectam. Então, a dinâmica aqui é você entender que você tem milhares de histórias para contar a respeito do seu produto. Você tem milhares de histórias para contar a respeito de pessoas que já tiveram resultados na construção da rede e que hoje mudaram, transformaram sua vida completamente. Então, nós temos como conectar pessoas com histórias. Então, o exercício é transforme essa apresentação curta e persuasiva em conversa. O que é esse pitch que ele fala aí? É o que você sabe da pessoa. Você vai perguntar: qual é a dor do meu cliente? Se perguntar: qual é a dor do meu cliente? Se você já sabe, você anota aí no teu papelzinho. Ele vai falando, você vai fazendo pergunta, ele vai falando, você vai anotando, né? Então vamos dizer que a dor dele seja, estou gordo demais, eu quero emagrecer. Então fica com isso, você já anotou lá. Como isso impacta a vida dele? Você vai perguntar, né? E por que que você quer tanto emagrecer? O que que acontece? O que que atrapalha você? Atrapalha em você em alguma coisa? Aí ela vai falar. Então você vai saber em que impacta. Terceiro, como eu tenho uma solução que transforma essa realidade? Como que eu posso contar isso para ela? Como posso contar isso através de uma história? Aí vamos ver lá.
Eu posso oferecer um produto assim: olha, eu tenho um produto ótimo para emagrecimento. Mas eu posso também falar para ela uma história. Uma cliente chegou, sabe? Uma cliente chegou aqui sem autoestima, cansada, frustrada por não conseguir resultados de emagrecimento. Quando ela começou a cuidar da alimentação e da rotina dela, voltou a se sentir confiante e disposta. Eu ofereci isso, isso, isso e como melhorou. São histórias que conectam mais do que argumentos. Então, nós temos diversas histórias sobre produtos. Basta a gente abrir as redes sociais e ver as pessoas contando suas histórias com os produtos. Se é difícil para você, peça para sua linha ascendente, porque sempre alguém tem uma história para ajudar você, seja em qual linha, em qual área você quiser, tá certo? Muito importante. Assim como histórias também sobre pessoas que já, com o resultado financeiro obtido aqui na construção da rede, transformaram suas vidas. Então, histórias, lembra disso, conecta mais do que argumentos, ok? A venda saudável, ela nasce da confiança, a gente já falou isso 300 vezes. Quando existe verdade, verdade naquilo que você fala, naquilo que você está demonstrando, quando existe preparo, ou seja, você está preparado, você conhece o produto. Quando existe conexão de você com o outro, de você com aquele grupo e a intenção correta. Vender deixa de ser pressão e se torna consequência, ok? Então, a gente já sabe que uma venda saudável, ela nasce exatamente da confiança que a gente vai nutrir, que a gente vai alimentar com a pessoa. Crescimento sustentável, ele exige relacionamento. Gente, isso é válido só para cá, para o nosso trabalho? Claro que não. Claro que não. Em tudo nós precisamos nos relacionar. Eu disse para vocês que eu entrego 34 minibanas, né, semanalmente no meu trabalho para colegas. É impressionante como o nosso relacionamento melhorou. Eu estou há um ano com esse grupo, completei um ano vou completar um ano em agosto com esse grupo de trabalho lá no IFPB, aqui em João Pessoa. E o fato de ter levado as minibanas, porque eu gosto de aquela história da gentileza, como melhorou assim, as pessoas me olham diferente. Ela é a menina da flor. Imagina, gente, sou menina, 64 anos, adoro. Você não precisa então convencer as pessoas, você precisa aprender a se relacionar. Você precisa gerar confiança, certo? Próximo tema, a nova mentalidade do dinheiro. Vamos falar sobre crenças e riqueza. Eu tenho o privilégio de ter sido sorteada para ser a treinadora das treinadoras com esse tema, que eu estou batendo a cabeça porque eu quero trazer tudo. E a gente não pode, a gente tem um tempo para isso, né? O início, então, esse será o início do terceiro trimestre dentro do nosso programa, aquele programa que eu apresentei para vocês, que está todo redondinho, é o início do terceiro trimestre e será focado em prosperidade financeira, desbloqueio de crenças, construção de riqueza e mentalidade abundante. Quem quer isso? Coloca aí no chat. Coloca aí no chat se você quer prosperidade financeira, desbloquear crenças, crenças limitantes, construir sua riqueza. Se você quer uma mentalidade abundante, coloque aí no chat, eu quero. Diga, eu quero. Diga, porque o universo está aí. Tá captando tudo. Quero ver a movimentação do chat. Ainda não vi. Tá 99 mensagens, mas não vi 100. Bora lá, gente. Você quer ou não quer? 54 pessoas aqui na sala, 55, que aquela tá com dupla, né? 55 pessoas, vocês querem ou não querem tudo isso? E o que que eu faço, Silvia, para que isso venha para minha mão? Esteja no Pérolas, esteja conectada, porque a gente vai tratar desse tema esse mês de julho, tá bom? E, gente, para terminar, eu quero deixar essa mensagem, é a mensagem que eu sempre deixo, porque meu lema de vida é que ninguém passe em vão ao meu lado. Eu espero ter colaborado com vocês, deixado plantado uma sementinha nessa noite, e até que nós possamos nos encontrar outra vez num Pérolas, que Deus as tenha na palma de sua mão. Muito obrigada, aí está meu Instagram. E mais uma vez agradeço aí ao convite.
da Rosana Guimarães, agradecendo aí a todas as pessoas. Parece que tem gente conectada de muitas cidades do Brasil, né? Então, parabéns a todos vocês mais uma vez e muito obrigada. Era isso que a gente tinha para entregar, gratidão. Meu Deus, gente, vamos pensar juntos aqui. Olha, o nosso tema, quando a gente recebeu esse treinamento do aperfeiçoamento para as treinadoras, ele não conseguiu se estender tanto. Eu acredito que a Silvia teve aí a história dela para acrescentar, e diga-se de passagem, é uma história linda, viu, Silvia? Parabéns pelo que você tem construído com a sua família. Isso é mérito seu e deles também, né? Porque a gente não consegue ser família sozinho, né? Isso é fato. Eu imagino, você nem imagina, vocês não imaginam, mas eu imagino, no Brasil, a gente tem aí problemas bem estruturais, culturais, por conta de famílias desajustadas, né? Homens que passaram pela vida de algumas mulheres e simplesmente deixaram os filhos para trás, né? Eu sou um exemplo disso, eu tenho aí três meninos que foi de relacionamentos diferentes do atual relacionamento que eu tenho, né? Um dia desse eu conto para vocês novamente, para quem nunca ouviu minha história. Mas parabéns, Silvia, de verdade, você conseguiu passar com esse seu jeitinho todo manso, meu Deus. Se dissesse que tu é mineira, ia passar tranquilo, viu, Silvia? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque ela tem um jeito muito tranquilo de passar e com muita calma, gente. Eu acredito que são anos de clínica aí, viu? Para conseguir esse jeito. Meninas, olha, hoje é dia 30 do mês. Ah, vamos tirar foto. Ninguém sai antes dessa foto, por favor. Até porque eu tenho um aviso muito importante para vocês. Nós temos três páginas, então vamos colocar essas páginas todas em dois stories lá no Instagram. Vamos logo tirar nossa foto e vou deixar os avisos para depois, senão a galera sai antes. Vamos lá. 3, 2, 1 e print. Ninguém sai, espera aí, calma aí. Página 2, vamos para a página 2. Quem puder abrir a câmera, fica até melhor para a gente depois, se precisar de alguma coisa com relação à presença, vocês já vão me ajudar muito se vocês abrirem as câmeras, viu? Só mais uma agora. Depois da câmera. Pronto. Vou preparar direitinho para colocar lá. Bom, vocês sabem que tem um sorteio para quem a gente sabe que quem está inscrita no Pérolas Online e quem fez o pagamento direitinho, quem está tudo ok, tem um sorteio. Então, eu não vou fazer o sorteio agora, mas eu vou gravar o sorteio, porque ele vai ser aquele sorteio online, do jeito que a gente faz, Silvia, para conseguir a treinadora, a gente faz o sorteio aqui. É um sorteio online, vou fazer a gravação dele, vou colocar o nome de vocês que estão inscritas, que fizeram o pagamento, tá tudo certinho. Mas a minha preocupação não é o pagamento de verdade, é muito mais a inscrição. Meninas, eu estou aqui com o nome de algumas meninas que colocaram o nome no chat e fizeram o pagamento, inclusive, mas eu não consegui localizar a inscrição. E até que todas estejam ok, eu não durmo hoje, só para vocês terem uma ideia. Então, por quê? Porque eu consigo colocar a presença de vocês no dia 10, no dia 15, no dia 20, mas eu não consigo escrever nenhuma de vocês após as 23 horas e 59 minutos. Não consigo, não consigo. E aí, acho que seria só a Cris para falar com Marília para ela abrir a turma, porque eu não tenho mais essa competência toda, né? Então, o que que eu preciso? Eu quero que você olhe agora o chat. Você olhe o chat. E se você não colocou o seu nome com o ID, coloca agora. E quem não tiver a presença daqui a 2 horas, daqui a 1 hora, se na sua presença não aparecer, entre em contato comigo na mesma hora para a gente resolver, tá bom? Porque, volto a dizer, eu consigo colocar a presença depois, mas eu não consigo fazer a inscrição. E aí, quem gostou, bota coraçãozinho para cima. Eu quero que vocês comentem,
por favor, coloca lá no grupo teu arroba que eu vou te marcar também no nosso story. Silvia, é um prazer imenso tê-la conosco. Nós ainda vou te agradecer daqui a pouquinho por telefone. É maravilhoso, de verdade, para nós é uma honra, tá? Ter você. Eu sei quanto você é cotada, o quanto que as pessoas te chamam para fazer treinamento e você tirar um tempo para fazer aqui com a gente. Meu Deus, e parabéns para todas vocês que reservaram hoje à noite para estarem conosco aprendendo. Sil, a gente vai colocar o teu material no YouTube, eu vou te mandar o link para você. Se você quiser pegar esse material também, pode ficar à vontade. E todas vocês estão liberadas para pegar o material e trabalharem com as suas redes. É para isso que a gente sobe o material no YouTube. Eu acredito que quanto mais informação a gente tiver, mais material a respeito do nosso negócio e como a gente consegue alavancar com exemplos tão fortes como esse, a gente vai crescer muito juntas, viu? Meninas, boa noite, obrigada, Silvia, mais uma vez, obrigada a cada uma de vocês pela confiança de estarem conosco e a gente se encontra ainda esse mês, porque a gente ainda vai falar, né? E no próximo estaremos juntas novamente, beleza? Que Tchau. treinamento maravilhoso! Eu amo isso. Podem abrir aí. Podem, ó, Mulher Giovanni. top, maravilhosa! Ai, gente, eu quero todas essas dicas na minha vida. Meu Deus do céu, agora eu vou vender 40.000 por mês! Viu, Olha só, Arrasou, Silvia. Silva, você é maravilhosa! É isso mesmo, Nivani. Lembra que ela falou? A gente tem que colocar a cara para bater. Abre aí a tua. Se você quer deixar um recado, não deixa para depois, não. Abre o teu microfone e fala, mulher. Fala que você tem espaço para isso. Nilvani Foi tem que me ensinar, maravilhoso. viu? Tem que me ensinar a vender 40 mil. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, aprendizado total. Incrível, Silvia, incrível, gratidão, parabéns aí para todas que participaram, para... maravilhoso, sempre bom ouvir você, a segundo Pérolas que eu participo com você, e aprendizado incrível. Ai, que bênção, Eu Raquel. amei, Eu eu achei amei. maravilhoso. As dicas maravilhosas. Eu fechei o mês com 12. Próximo mês com essas dicas eu quero aumentar mais. Parabéns, parabéns, Silvia. Você é incrível. E parabéns, Rosana, que conseguiu trazer a Silvia para compartilhar esses conhecimentos riquíssimos conosco. É, não é fácil, não. Isso aí eu tive que pegar com jeitinho. Eu tô mandando aí um presente para ela, que eu tô com um presente dela aqui do lado, ainda não consegui. Ai, meu Deus. Eu tô com um presentinho dela aqui do lado. Eu ainda não consegui colocar no correio, mas eu vou colocar no correio amanhã, sem falta, né? E é isso, gente. É isso. Ela merece, tá? Beijo no Parabéns, um coração e até a ensinamento próxima. maravilhoso, muito bom, muito bom. Ficaria a noite toda com essa Viu? aqui, equipe aí. Pois Top, é. muito ensinamento. Pois é, Silvia, o pessoal ficou mesmo, eles não Engra- aguentaram. O Engraçado, treinamento foi engraçado muito que bom. Gostei das dicas que ela deu aí, do seu testemunho, foi muito maravilhoso. Teve muitas coisas que falou também ao meu respeito e eu amei muito. Gente, isso é eu pérolas. gostei. Por isso que a gente não pode deixar nenhum, porque não é a treinadora, é o tema que a gente traz, é a história dessa pessoa. Então a gente não pode perder. Pérolas é isso. A Rinodê não traz esse programa do nada. Ela trouxe foi um olhar da Cristiane para conectar mulheres, que é o que acontece aqui dentro com a gente. A minha história traz alguma coisa para você, depois é você, é Vera, né? Vera Lúcia? Vera Lúcia que vai Isso, contar a sua história. É só amém. desejem ser treinadoras. A gente precisa Eu de Silvia. muitas treinadoras oficiais. Eu vi o chat agora, todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, é isso. Queira. Agora coloca a foto. A dica é coloca a foto, você no palco e você em cima. Pega uma foto, recorta a tua foto e põe na carinha da mulher que estiver no palco, sabe? E olha para aquilo, eu quero ser, eu quero isso para mim.
E tudo que a gente quer, a gente tem que fazer. Se é um sonho, coloca, materializa ele. O universo está aí para colaborar com a gente. É Ô, isso. Silvia, todo encontro que eu vejo aqui, eu fico imaginando assim, poxa, eu quero estar do jeito que essa pessoa tá, né? Sendo treinadora e vivendo o que ela viveu. E aqui, muita coisa do que você viveu, eu compartilho com isso, igual separação dos pais e muitas percas e tudo, né? Só que o mais engraçado é que eu realmente consegui viver isso hoje, porque o seu nome é o mesmo que o meu. Então é só imaginar que sou eu. Foi muito top. Foi muito bom mesmo. Parabéns por tudo. Você é uma pessoa incrível. O treinamento hoje, assim, perfeito. Além de tudo isso, né? Conexão com o nome, a história também, né? E em si me conectou muito, me tocou muito. E que Deus te ilumine muito, tá? Que seja, continue sendo luz na vida de muitas mulheres aí, que é o que eu quero ser também. Luz na vida de muitas mulheres, mostrar para elas que mesmo quando a gente está embaixo, quando a gente está no momento que a gente acha que a gente não é capaz, a gente consegue mover o mundo por quem a gente ama. Eu Muito quero Parabéns, obrigada ouvir a por Silvia. É história isso dessa aí. moça, viu? Que Quero bom. mesmo. Gente, eu Me vou me Pessoal, marcou retirar. muito. Eu quem vou me ainda O que não me retirar segue a bastante. Silvia, por favor, Silvia Winker no Instagram. Vai É lá e Silvia segue. Carla Vincker. Silvia Carla Vincker. Silvia Carla Winker. Então, beijo e até a próxima, Obrigado. pessoal. Fiquem com Deus. fez. Tchau, tchau.